Foi um time realmente um time misto. E eu andei fazendo gol nesse jogo aí. Os marinheiros americanos que estavam aqui e acabaram desafiando o Santos para jogar, eu me lembro bem, que tomaram uma saraivada de gols. Eu me lembro que logo depois desse jogo nós jogamos com o Fluminense e o Tite era o titularíssimo, né? E o Santos estava perdendo de 2-1 do Fluminense no Pacaembu. E estava jogando na ponta direita um jogador chamado Boca, que era aqui de Santos mesmo, que também tinha jogado no departamento amador de Santos. E quando faltavam uns 20 minutos assim, o José Peltini, ele sabia que estava balançando, né? Ele me chamou, eu era garotão, 19 anos, aí ele falou assim, Pepe, vai lá e faz um gol para mim, Pepe, faz um gol para mim, mas não consegui fazer. Perdemos 2-1 e ele foi despedido. Nossa, jogo duríssimo, né? Porque o Santos precisava ser campeão, depois de 20 anos. Estava jogando o Alfredinho na ponta direita e o Tite na esquerda. Então, ficou aquela expectativa. Será que o Lula vai me colocar nesse jogo contra o Taubaté? Eu estava com vontade de jogar, e apesar de ser garotão, né? E aí, quando o Lula falou para mim que eu ia jogar, foi de manhã, né? O jogo foi à tarde, né? De manhã o Lula falou para mim que eu ia jogar e eu já fiquei feliz. E no segundo tempo aconteceu um lançamento para frente, para a área do Taubaté, mais ou menos na intermediária, no gol do fundo. O Manduco dominou a bola no peito, ele era o zagueiro do Taubaté. E eu vim na corrida e calcei. Fora da área, eu podia até ter entrado um pouco mais, escolhido o canto, mas cheguei na área e mandei uma bomba no canto e fiz o gol. Oh, que beleza, 2-1, festa na Vila, depois de 20 anos o Santos era campeão. Sabe como é que eu cheguei na mercearia do meu pai? Meu pai está lá em São Vicente, cheio de torcedores. Eu cheguei na mercearia carregado em triunfo. Foi um dos jogos mais importantes da minha carreira. Foi um score estrombólico, um 7-6 que não se vê toda hora. E eu considero esse jogo o jogo mais emocionante da minha carreira, porque aconteceu tudo isso. Estávamos com 20 minutos, o jogo já estava 2-2, Pacaembu. Aí o Santos fez 5-2. Fomos para o intervalo com 5-2, o Ciro Costa já começou a pegar o dinheiro da renda para contar para pagar o bicho. De repente o Palmeiras fez uma alteração, entrou um uruguaio chamado Carabaggio, e o jogo virou 5-3, 5-4, 5-5, 6-5. Eu tinha marcado um gol já. E faltavam aí 10 minutos, nem tanto. Aos 39 eu marquei um gol, acho que foi até de pé direito, e marquei um gol de cabeça também, foi 7-6. Eu marquei 3 gols essa noite. E dizem, na ocasião, que teriam morrido 3 pessoas com a emoção desse jogo. Um no estádio e parece que 2 ouvindo o rádio. O ônibus do Santos me largou ali na Praça dos Andradas, né? E o ônibus seguiu em direção à Vila Belmiro. Eu já desci ali para pegar o Circular 22 para São Vicente, que eu sabia que tinha um ônibus às 2h30 da manhã, 2 e pouco. E fui chacoalhando para São Vicente. Mas tinha um cara do meu lado que já estava meio mamado, cara. Tenho certeza que ele estava meio mamado. E ele ficou olhando meio atravessado para mim, nem sei se ele era palmeirense, não. Olhou para mim e falou assim, escuta, você não é o Pepe, não? Eu falei, sou sim. Mas vocês não jogaram com o Palmeiras esta noite? Ganhamos 7-6. Ele falou, porra, Pepe, estou falando sério, tá com sacanagem. Ele não acreditou que tinha sido 7-6 pela estrombólica contagem, né? Dizer o quê? O Corinthians realmente naquela época estava começando a virar um freguês de caderneta do Santos, o tabu se estendeu por muitos anos. E era gostoso jogar do Corinthians. Também era bom jogar contra São Paulo, contra o Palmeiras. A Lusa também era uma equipe considerada grande na época. Mas ganhar do Corinthians sempre foi diferente, né? Então, sempre tinha aquela rivalidade. O Corinthians tem muita torcida aqui na cidade. E a gente sapecou várias goleadas do Corinthians, né? E essa aí foi uma delas. Joguei bem, o Santos ganhou de 6-1, o Pelé marcou 4. E esse dia foi um dia marcante para mim. Sabe por quê? Eu estava de olho numa menininha lá em São Vicente. Todo dia passava e eu dava aquela olhadinha para ela. Eu sentia, assim,
que moreninha bonita e tal. Quer dizer, ela não me dava muita bola, não. E talvez tenha sido isso que fez com que o interesse fosse maior de minha parte. Até que um dia, esse dia 7 de dezembro de 1958, o Santos ganhou de 6-1 do Corinthians. E todo domingo à noite nós íamos passear, eu e meus amigos, meus colegas de São Vicente, íamos passear lá em São Vicente, próximo ao Gáudio, a Biquinha, por ali. E ali, sem querer, eu encontrei a Lélia passeando com a prima dela, chamada Marlene. E estava chovendo. Eu perguntei para ela assim, boa noite, quer me dar uma carona com esse guarda-chuva? Que eu estava me molhando, né? Ela falou, tudo bem. Aí peguei a carona com o guarda-chuva até hoje, né? Esse jogo foi inesquecível, porque havia uma preocupação que o Pelé não ia jogar, mas nós também, mesmo assim, conseguimos a vitória maravilhosa de 12-1. A torcida da Ponte Preta daquela época não esquece esse resultado. Até hoje tem aquela gozação do pessoal do Guarani em cima deles, né? Eu marquei 4, mas eu deveria ter marcado 5 gols, porque eu nunca marquei 5 gols num jogo. 4 marquei algumas vezes. Então, esse dia eu fiquei chateado com o árbitro, com o pessoal da súmula, porque eu chutei para o gol, um dos últimos gols, eu chutei com violência, a bola deu no pé do zagueiro e o representante colocou Mingão contra. Então, por esse motivo que eu não consegui fazer 5 gols. Eu já tinha fama de ser o canhão da vila e tudo, mas com as excursões à Europa, o Santos passou a ser muito conhecido, e eu também, né? Então, em Paris, de fato, eu tinha um prestígio muito grande. Às vezes até superior ao Rei Pelé. Quando aconteciam faltas contra o Santos Futebol Clube, contra o patrimônio, contra nós, falta contra o Santos, o estádio inteiro, 30, 40 mil pessoas, PP. Para mim, chutar as faltas também contra o Santos, porque eu sempre fazia gol de falta lá. Como é que eu vou fazer um gol olímpico no jogo de 11-0? Foi o que aconteceu. E o meu gol foi para o espaço, né? Porque ele marcou 8. Alguém vai lembrar do meu gol olímpico? Mas foi um gol olímpico no gol do fundo, no Machado, que era o goleiro do Botafogo. Curiosamente, eu encontrei o Machado outro dia, graças a Deus está vivo, está em Ribeirão Preto. Encontrei ele assistindo o jogo, ficamos batendo papo. E até fiz uma pergunta para ele, né? Falei, ô Machado, eu era batedor de pênalti do Santos. E eu vinha correndo e largava um canudo, sempre do lado do braço esquerdo do goleiro, né? Daquele lado, só chutava daquele lado. Então eu perguntei para o Machado, por que você, todos os goleiros sabiam que eu chutava daquele lado e você pulava no outro canto? Ele falou, mas tá, pra você explicar? Para não levar bolada, pô. Algumas faltas do tempo que eu bati a falta, tiraram a foto da barreira, você precisa ver a barreira, tá? Um colocando a mão na cabeça, outro colocando a mão nos ovos. Maravilhoso. Eu tinha alcançado uma projeção tão grande com o meu chute, estava muito confiante com a curva que eu fazia, que eu estava batendo cone com extrema violência. E se não aparecesse a cabeçada do Coutinho ou do Pelé, a bola ia no gol. E muitas vezes o Coutinho e o Pelé se abaixavam para não levar a bolada, porque ela vinha salgada mesmo. Chegou a 122 por hora, né? 122 km por hora. Para vocês terem uma base, o Roberto Carlos, lateral esquerdo, não o cantor, o lateral esquerdo, o chute dele foi medido um dia desse e deu 109 por hora. As faltas que eu cobrava, você vê barreira de costas, né? Aí perguntaram para o cara, pô, por que você não... Perguntaram para um jogador desse, por que você fica de costas? Ficar com medo de levar bolada? Não, eu quero ver o gol dele. Eu não quero perder o gol que o Pepe vai fazer. O Benfica tinha um super time, com um ataque fantástico também. Não era melhor que o do Santos, mas se equiparava. O Eusébio, o Luna, Torres, Simões. Eles estavam tão confiantes que iam ganhar do Santos, que já estavam vendendo ingressos para a terceira partida, que seria também lá em Portugal. O que aconteceu é que eles já tomaram um chocolate tão grande
O gol mais bonito que o Pelé marcou, ele driblou 3 ou 4 jogadores do Benfica, driblou o goleiro, driblou um guarda que estava encostado na trave e colocou a bola dentro do gol. Eu marquei o gol mais feio da minha carreira, fiquei envergonhado. Não merecia fazer o gol daquele. Fiquei com a bola próximo à marca de pênalti, com o gol vazio. Eu falei, acho que vou devolver essa Costa Pereira aqui. Fiquei com pena dele. Mas que nada, vou aproveitar e fazer mais um gol para a minha coleção. Havíamos perdido de 4-2 lá e íamos jogar sem esses 3 jogadores. Sem Pelé, Calvé e Zito. Né? Não precisa dizer a falta que eles faziam, principalmente o Rei. E nós concentramos no Maracanã, uma concentração que não era boa, muito calor, não havia ar-condicionado. Nós passamos lá, ficamos uma semana treinando lá no Maracanã para esse jogo. E aventou-se a possibilidade do Batista entrar. O Batista era um ponto esquerda ou direito, que o Santos tinha contratado ao Noroeste. Né? No dia do jogo, 14 de novembro de 63, Dalmo, que é um grande amigo meu até hoje, disse assim, Pepe, eu queria conversar com você, você não vai jogar hoje. Você sabia que você não vai jogar hoje? Eu falei, como não vou jogar? Falou, o Lula já deu a preleção para o time que vai jogar e vai jogar o Batista na ponta esquerda. Ele quer fazer um quadrado no meio campo. Falei, quadrado é ele. Eu fiquei pé da vida, sabe? Falei, pô, como é que eu não vou jogar numa decisão no título mundial? Talvez se fosse um jogador assim, meia boca, fala, oh, que legal, não vou jogar, não tenho responsabilidade nenhuma, dane-se. Ainda mais que eles tinham ganho de 4-2 lá e o time deles, nós sem o Pelé, sem o Zito e o Calvé, o time deles era melhor. O jogo era às 9, quando deu umas 5 horas, me chamaram lá num quarto. Estava o Nicolau Moran, o tia Jorge Cury e o Lula, e Modesto Roma. Quando eu cheguei lá, eu escutei uma frase que já mudou tudo. Aí o Lula me dizendo assim, oh, e aí, Bomba? Ele me chamava de Bomba. E aí, Bomba, como é que tá para hoje? Eu falei, estou bem, professor. Estou legal, pode contar comigo. Vamos lá, estamos precisando muito de você, hein? O Modesto Roma e o Nicolau Moran tiraram da cabeça dele a ideia de entrar com o Batista e sim entrar com o Pepe. O Pepe fazia gols, o Batista era mais um ponta armador. Né? E deu no que deu, né? Fomos campeões mundiais, eu marquei o primeiro e o quarto gol, os 2 cobrando faltas e tenho a certeza que se eu não tivesse jogado, esse título não tinha vindo, não.